Capítulo 53, versículo 4 e 5, a palavra de Deus assim nos fala. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus queridos, se a passagem do livro do profeta Isaías nos mostra, o quanto Jesus amou a humanidade, portanto que o João descreve esse amor de Deus tão grande, tão imensurável, que não tem como medir, não tem como expressar a grandeza do amor de Deus. Por isso que João fala, Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira incalculável, uma maneira que não tem como se calcular, nem a largura, nem a profundidade, nem a altura, do grande amor de Deus pela vida do ser humano. Mas para isso, o seu filho, que tinha o seu lugar, a sua glória, junto com o Pai, ali no céu, teve que se tornar homem, teve que nascer de uma virgem chamada Maria, vir a essa terra, nascer, como eu e você nasceu, para mostrar para a humanidade o quanto Deus nos ama, o quanto Deus tem esse amor. E a palavra de Deus nos diz que o profeta descreve verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo, tudo aquilo que nós devíamos para Deus, tudo aquilo que nós devíamos ao Senhor, Jesus levou sobre si. Você sabe que todos nós, desde o mais novo ao mais idoso, desde Adão até o último que nasceu hoje, agora, está sobre a condenação do pecado, nasce sobre a condenação do pecado. Todos nós nascemos em pecado, somos concebidos em pecado e estávamos destituídos, estávamos excluídos da presença de Deus. Mas através do feito que Jesus realizou na cruz do Calvário, o feito que Jesus fez por mim e por você, hoje nós temos livre acesso ao Pai, mediante a sua bendita palavra. Então quem tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, foi o próprio Cristo. A Bíblia nos mostra que quem deveria sofrer, quem deveria padecer, era cada um de nós, pelos nossos feitos, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas injustiças que cometíamos, mas Jesus se fez pecador no meu e no teu lugar, para que tivéssemos hoje a grande oportunidade de salvação. Hoje nós só somos salvos mediante Jesus. Atos 4:12 fala que no céu, nem embaixo na terra, não há outro nome a qual devemos ser salvos, que é Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, essa morte, esse sofrimento que Jesus sofreu, para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui, relembrando a sua morte, foi dolorido. A Bíblia chega a dizer que Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi moído, Ele foi castigado por um castigo que Ele não merecia, mas eu e você merecia. Mas o grande amor de Deus olhou para mim e para você com um olhar de misericórdia. Mesmo nós sendo devedores a Deus, o Senhor enviou o seu Filho para que pudesse morrer no meu e no seu lugar, e hoje tivéssemos a grande oportunidade de adorar e de exaltar o nome do Senhor. Então o profeta Isaías descreve, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Sabe por quê?
Porque ainda que eu chegasse diante de Deus, e você chegasse diante de Deus, para justificar, para fazer uma justificativa de salvação, nada seria aceito da parte de Deus. Nada Deus poderia aceitar, porque as nossas justificativas diante de Deus seria como um trapo de imundícia. Deus não aceitaria de maneira alguma. Então ele envia o seu filho, nascido de uma virgem, para que morresse no nosso lugar, e através do seu sangue, fôssemos nós justificados, conforme Romanos capítulo 5, versículo de número 1 fala: sendo pois justificados por Cristo, temos paz com Deus. Somos justificados através da morte de Cristo, ou seja, nenhum de nós alcança justificativa alguma. Pode ser bonzinho, pode fazer boas obras, pode fazer o que for, mas se não for justificado pelo sangue de Jesus Cristo, não tem salvação, porque a salvação só vem mediante o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso que o profeta Isaías, ele diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O castigo, meu querido, que nos traz a paz, o castigo que trouxe paz para a minha vida, estava sobre ele. É ele que levou o castigo que quem deveria levar era eu e você. Que quem deveria levar era o povo, era o ser humano, que distanciou da glória de Deus, que distanciou da vontade de Deus. Mas aqui nós vemos que ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje nós somos sarados, libertos diante de Deus da condenação do pecado, da condenação do juízo, da condenação do mal, porque Jesus abriu a porta para mim e para você, ainda sendo nós malfeitores, ainda sendo eu e você pecadores, ainda sendo eu e você devedores. Quantos de nós corriam do Senhor Jesus, quantos de nós distanciávamos do Senhor Jesus, mas ele veio e para me salvar, para te salvar, para me libertar e para te libertar, e hoje somos libertos pelo sangue de Jesus. Então, hoje nós estaremos relembrando o que Jesus fez. Ele foi moído. Você imagina, quando Jesus estava sentado com os seus discípulos, e Jesus naquela noite ali, ele diz: olha, um de vocês vai me trair, um de vocês vai me vender, um de vocês vão me entregar, um de vocês vai... O diabo trabalhou no seu coração, e um de um lado e outro do outro, tentando excusar-se: não, sou eu, Senhor, não. E Judas pergunta: sou eu, Senhor, aquele que mete, né, a mão comigo no prato, esse me trairá. E aquela noite foi cruel, aquela noite foi difícil, porque Jesus foi traído por um beijo. Jesus foi traído por um beijo daquele que estava do seu lado, que comia, que bebia, que às vezes até abraçava, estava do lado dele. Tudo isso sabe para quê? Para que eu e você fôssemos sarados. Pastor, por que Deus não matou Judas? Por que o Senhor não excluiu Judas? É porque o Senhor ainda tinha, quem sabe, a esperança que Judas se arrependesse, mas Judas não ia se arrepender. Mas o Senhor naquela noite está ali, quando ele recebeu o beijo de Judas, os inimigos vieram e o prenderam. Ali começou Jesus a ser moído. Sabe por quê? Naquele momento, quando ele está caminhando para ir para ser julgado, para ser condenado, algum dos soldados romanos esbofeteia Jesus na sua face e pergunta: fala quem te bateu, fala quem socou, quem te bateu. E Jesus calado, porque aqui Isaías fala que ele foi levado como ovelha muda para o matador e não abriu a sua boca. Tudo isso por amor a mim, por amor a você. Ele padeceu, ele foi apanhando, e a Bíblia nos diz que ele foi esbofeteado, foi cuspido, ele foi condenado injustamente pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado. Mas nesta noite, meus queridos, ele nos dá a oportunidade, sabe do que? De tocar no seu pão, de tocar no seu corpo, de beber do seu sangue nessa noite e relembrar: eu morri, mas eu ressuscitei, e vivo estou, e tenho um lugar preparado para cada um de vocês. Essa deve ser a nossa expectativa. Essa deve ser a nossa expectativa. Quando Jesus foi levado pelos os soldados
para ser condenado, para ser crucificado. Quando ele foi preso, foi crucificado entre dois ladrões, um ladrão arrependido e um ladrão incrédulo. Lá na cruz, todo mundo blasfemando: tu não és o Filho de Deus, desce da cruz, salva a ti, salva nós também. Até o ladrão. Mas um dos ladrões falou: olha, ele está, nós estamos aqui porque fizemos alguma coisa. Agora ele não, ele está aqui injustamente. Ele está aqui, mas ele não fez nada. Nós fizemos, nós merecemos morrer, mas ele não. E um deles fala: Senhor, lembra de mim quando estiver nos paraísos. Hoje mesmo tu estarás comigo. E naquele momento começou a maior das agonias. Jesus na cruz do Calvário. Olha como que ele foi moído. Ele teve sede. Você já viu o tanto que é ruim ter sede? Você ter sede e não encontrar água. E quando você encontra água, você encontra uma água saloba que não mata a sede. Você encontra uma água suja que não mata a sede. Ele pediu água, eles não deram. Eles embebedaram uma esponja com vinagre e deram vinagre de beber para o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso, aquele vinagre era para mim, aquele vinagre era para você. Mas ele sofreu por amor a mim, por amor a você. E hoje estamos aqui salvos, libertos e transformados. Valoriza a salvação, valoriza o que Jesus tem feito, valoriza o que Jesus já fez por tua vida, porque só Ele tem esse grande amor por mim e por você. E lá bebendo aquele vinagre, quando Jesus estava na cruz, que um dos soldados cravou-lhe uma espada do lado, saiu água e sangue. E Jesus, agonizando, disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparaste? E quando ele deu esse brado, que ele suspirou e não aguentou mais, ele morreu. Ele morreu naquele momento. Pai, a ti entrego o meu espírito. Os soldados olharam e disseram: vamos quebrar os ossos dele, vamos quebrar as pernas, vamos quebrar. Mas eles olhou: não, já está morto. Para que se cumprisse o que o salmista escreveu: nenhum dos seus ossos foram quebrados. Mas foi dolorida a agonia que Jesus passou na cruz. Sabe por quê? Porque imagina bem, meus queridos, você naquele momento, naquele instante, você olhar para a sua esquerda, para a sua direita, você olhar para a retaguarda, olhar para frente e não ter um a seu favor. Todos que estavam a favor dele estavam distanciados, ali só estavam os condenadores. E Deus, naquele momento em que seu filho estava sendo morto, Jesus mesmo falou: Deus, por que o Senhor me desamparou? É porque naquele momento o pecado de toda a humanidade estava sendo colocado sobre as costas do Senhor Jesus Cristo. Meu, o seu, o nosso, de todos nós estava ali sendo derramado tudo sobre ele. E o Pai, vendo a agonia que o Filho estava passando, tudo isso, sabe por quê? Porque Ele te amou, Ele me amou. E hoje, muitas das vezes, nós achamos difícil servir Jesus. Ele levantou as duas mãos na cruz do Calvário. Nós achamos difícil levantar uma das mãos para entregar a nossa vida para Ele. Levantar uma das nossas mãos para adorar o seu nome, nós achamos difícil. Mas Ele levantou as duas na cruz do Calvário, que ainda foi quebrada, que foi pregada ainda ali naquela cruz. Os seus pés, as suas mãos ficaram o sinal dos cravos. Oh, meu querido, por isso que o profeta Isaías fala, quando ele começa o capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi se manifestar no braço do Senhor? Quem deu crédito ao que nós pregamos? Quantas pessoas não dão crédito no que Jesus passou, no que Jesus sofreu? Eles acham que é conto de fada, é historinha. Eles querem de todas as formas anular o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas o sacrifício de Jesus foi real, foi verdadeiro por mim e por você. Por isso valorize nesta noite. Valorize neste momento, sabe por quê? Porque Deus investiu em você, Deus investiu em mim, Deus investiu em nós. Mas qual foi o investimento, pastor? Você quer o maior investimento que Jesus fez, que foi dar a sua vida pela sua? É o investimento que Ele fez. Então Ele espera algo de mim, Ele espera algo de você nessa noite. Ele espera algo de mim, de você, para fazer para Ele de melhor para Deus. Então é noite de relembrarmos o que Ele fez.
É noite de voltarmos a quase 2000 anos atrás, naquela agonia do Getsêmani, aquela agonia da cruz, e relembrarmos quanto sofrimento sem merecer, quanta dor sem merecer, quanta angústia sem merecer, tudo isso por amor. É por isso que tem um hino que é maravilhoso, tem um hino que é lindo. Esse hino fala: se isso não for amor, o céu não é real. O grande amor de Deus foi estabelecido para conosco, para com você, para com todos. E Deus não faz acepção de pessoas. Todos quantos se achegarem a Ele, seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco, seja quem for, seja raça, qual for, o Senhor está pronto para poder receber a minha vida, a sua vida, a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vale a pena, meus queridos, aceitar esse investimento que Jesus fez em mim, fez em você, fez em nós. E quantas pessoas que ficam: esse negócio de ceia, isso aí não funciona não. Tem pessoas que já estão até anulando a ceia da Bíblia, já não acha que nem precisa mais, que isso aí é coisa de homem, é coisa de ser humano. Mas Jesus, em João 6,53, ele fala o quê? Aquele que não comer a carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Ou seja, aquele que não tem parte com o corpo de Cristo, com o sangue de Cristo, não tem vida em si mesmo, está desligado do rebanho, está desligado do povo de Deus, que precisa de ouvir a sua voz e estar em comunhão, conforme a palavra de Deus fala. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo, não tem vida própria, não tem vida em si mesmo. Nós dependemos. Então nessa noite é momento de você refletir. Eu não sei, quem sabe está passando essa pandemia e já vai fazer 5 meses, 6 meses que você não participa mais da comunhão do corpo de Cristo, não participa mais desse momento único para a sua vida. É momento de parar e pensar, é momento de parar e refletir. Aonde eu estou caminhando, para onde eu estou indo, eu preciso retornar, eu preciso voltar. Eu preciso voltar a ser o que eu era, ter aquela alegria quando tocava no pão, quando tocava no cálice, chorava, derramava lágrimas, sentia a presença do Espírito Santo. E hoje, o que nós estamos sentindo? Precisamos voltar à origem, precisamos voltar ali no princípio do primeiro amor, vencer o pecado, vencer a carne, vencer a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, vencer tudo que não presta, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Então, meu querido, Isaías descreve o quanto o Senhor, e ele chega até a dizer que olhávamos nós para ele, nenhuma beleza víamos, não havia formosura em Jesus, e nós o reputamos como um aflito e ferido de Deus. Que nessa noite valorizemos o que Jesus fez por nós, valorizemos o que Ele fez quando Ele estava no seu ministério, o que Ele fez quando Ele estava sendo preso, o que Ele fez quando Ele morreu, quando Ele ressuscitou, e o que Ele está fazendo até hoje, e sempre vai fazer. Precisamos refletir sobre isso. Ele ainda fala, Isaías ainda fala no versículo de número 6, todos nós andávamos como ovelhas desgarrado, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre nós a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Portanto, aquela hora que os soldados bofeteou ele e perguntou: fala quem te bateu. Ele podia rogar ao pai e dizer: pai, manda aí um anjo, se mandar manda um anjo aí. Mas não, ele tinha que passar aquilo ali.
Ele tinha, porque se ele não passa aquilo ali, nós estávamos condenados. A raça humana estava condenada eternamente. Ninguém salvaria mais. Mas ele aguentou tudo calado. Aguentou cuspe no rosto. Aguentou bofetão no queixo. Espada do lado. Vinagre. Beijo do traidor. E tudo mais. Suportou tudo isso por amor. Por isso, glorifique o nome do Senhor. Fica firme com Jesus. Fica firme. Pode ser hoje a última ceia. Pode ser o último culto. Pode ser a última noite. Pode ser a última oportunidade que você está tendo de voltar para os braços do Pai. Pode ser a última noite que você está tendo a oportunidade de reconciliar e, quem sabe, participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, para poder fazer parte do povo especial, zeloso e de boas obras, que vai morar no céu. Eu quero orar junto com você nessa noite. Eu quero clamar ao Pai junto com você nessa noite. E eu tenho certeza que Deus tem vitória para a nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos, meu Pai, por Tua santa e infinita misericórdia e bondade. Que a Tua palavra, meu Pai querido, fique no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. Que o Senhor abençoe desde o mais novo ao mais idoso que ouviu esta palavra, meu Pai. E que possamos estar em comunhão com o Senhor para poder participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Perdoa os seus pecados, perdoa os pecados de cada um dos Teus filhos, dos Teus servos, para que possam ser perdoados, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, meu Pai, estar Te adorando e Te exaltando em espírito e em verdade. É o que eu Te peço, Te agradeço nessa noite, em nome de Jesus Cristo, conjunto adorando o Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis este sangue
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos neste momento, meus queridos, fazer leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Estaremos neste momento apresentando o pão, apresentando o cálice ao Senhor. E depois vamos estar orando. E assim, celebrando para toda a igreja. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Diante deste texto, todos já sabem a postura de cada um de nós de participarmos do corpo e do sangue do Senhor Jesus nesta noite. Nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, e você já sabe, os nossos irmãos vão estar ali, né, na porta do templo, servindo os nossos irmãos que vão estar passando ali de carro, e todos nós vamos estar participando. Neste momento nós vamos apresentar a Deus este pão e o cálice nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós apresentamos ao Senhor, meu Pai querido, deste momento, este pão e este cálice que está diante da Tua presença. Pai, que seja agora transformado no símbolo do corpo do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que seja tudo para a honra, para a glória do Teu nome. Seja a Tua mão, meu Pai, abençoando agora este pão, abençoando esse cálice. E aos Teus filhos que estarão participando, relembrando da morte do Senhor até que venha. Perdoa os seus pecados, perdoa as falhas de cada um de nós, perdoa as fraquezas, os fracassos, meu Pai, dos Teus filhos. Para que todos possam, meu Deus amado, dessa noite, estar dignamente diante da Tua presença. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e te agradeço, Pai, hoje e sempre. Amém. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim, disse Jesus.